Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Obrigado, Doutor. A prevenção de doenças é o ponto central do nosso consultório, aberto de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 12 horas, para esclarecer questões sobre saúde, porque você é a nossa prioridade. Um dos dois vilões mais comuns da atualidade. Eles mexem com a nossa cabeça e reviram a nossa vida. Não deixam marcas na pele, e sim na mente. A ansiedade e o stress é o tema de hoje. E para esta conversa, tenho comigo a doutora Lindalva da Silva, que é Mulungue. Doutora Lindalva, bom dia e seja bem-vinda. Muito bom dia e obrigada pelo convite. Eu agradeço também por ter aceitado o nosso convite. Diz-nos o que é que significa Mulunge. Mulungue significa orientadora. Olha, já me pronunciei mal, é Mulungue. Mulungue, exatamente. Pois. Orientadora e vem do quimbundo. Não é? Claro, eu tenho a licenciatura em medicina, mas atualmente, como eu trabalho com a orientação de pessoas, eu achei interessante encontrar um nome que fosse nosso. Não podia ser diferente. É a nossa identidade e ainda bem que assim o fez, porque nós vamos conseguir nos rever, sendo que vamos falar de saúde mental ou saúde emocional com uma filha da Terra, não é mesmo? É bem verdade. Mas nós não podemos falar de stress e ansiedade sem conhecer a definição. Pode, por favor, dizer-nos o que é o stress e o que é a ansiedade? Bom, o stress, eu vou começar pelo stress. O stress é uma manifestação fisiológica normal. Isso é, qualquer pessoa pode experimentar e vivenciar. Pode não, experimenta e vivencia o stress, já que é uma resposta fisiológica do organismo diante de uma circunstância. Para quê? Para que estejamos em estado de alerta e possamos responder. Quer dizer que, doutora, então, o stress, ele vem dar resposta a qualquer manifestação do nosso meio. Exatamente, é a resposta de interação com o meio. Eu estou diante de uma circunstância, eu tenho que tomar uma decisão se eu vou lutar ou se eu vou fugir. Então é um mecanismo de resposta que nos deixa em alerta, na verdade, e que funciona como o nosso motivador. Então as pessoas às vezes trazem o stress como se fosse algo negativo, mas não. O stress é uma forma de responder diante de circunstâncias anormais. E quando essa resposta é prolongada, fora de qualquer circunstância considerada perigosa, negativa, aí sim nós estamos diante de uma situação patológica. Isso é uma situação de doença. E a ansiedade? Ansiedade. Ansiedade é a sensação, é a percepção que se tem diante de uma situação considerada excessiva. Então a pessoa tem uma série de manifestações e respostas comportamentais para aquilo que ela considera exagerado, perigoso, mau. Há essa manifestação, mas é considerado uma doença, com certeza. Vamos contextualizar, doutora. Para começar este programa, houve todo um processo. Com certeza. Como é que se sentia? Ansiosa ou estressada? Olha, eu estava ligeiramente ansiosa. E trago aqui a ansiedade dentro desse contexto porque a ansiedade tem a ver com uma expectativa, com algo futuro. Faz-se muito essa relação que o ansioso vive no futuro. Eu tinha a expectativa em relação àquilo que devia ser o programa, mas não de forma exagerada. E de forma exagerada aparece uma série de sinais e sintomas. Pois, porque se nós focarmos na criança, né, por exemplo, aquelas crianças que são levadas à creche, que têm ali aquele processo todo de cuidados por outras pessoas que são as cuidadoras, em algum momento elas passam a ser ameaçadas, principalmente que vão ser trancadas num quarto escuro. Como é que nós podemos considerar esta criança que constantemente é ameaçada e que vai depois manifestar a qualquer instante quando ouve a palavra ou as palavras quarto escuro? Ela fica com medo. Como é que nós classificamos esta criança? É estressada ou ansiosa? Bem, vamos contextualizar.
Ótimo. Primeiro, a cuidadora ou a ação da cuidadora passa a ser o agente estressante. Aquilo que ela diz e aquilo que efetivamente ela faz em relação à criança passa a ser o agente estressante. A manifestação que a criança apresenta são os sintomas ligados à ansiedade. Então, essa criança é uma criança ansiosa que está num contexto ou num meio com fatores de stress para que essa ansiedade, seja desencadeada. Então, ela acaba vivendo as duas situações. Exatamente, mas isto pode fazer com que ela depois tenha outros tipos de transtornos. Com certeza, transtornos do comportamento, por exemplo. Dentro da ansiedade existem uma série de classificações. Então, esta criança pode ter o transtorno abusivo compulsivo, que é uma forma de ansiedade. Então, ela pode entender que aquele comportamento ao qual ela esteve exposta na infância pode ser reproduzido numa outra pessoa e ela até repetir o mesmo comportamento quando adulta, sim, com outras crianças, com algum adulto dentro das relações interpessoais, por exemplo. E eu acho que é isso que nós vimos hoje em dia, não é? Este índice elevado de pessoas agressivas, de criminalidade, de certeza que são reflexo dos maus tratos que receberam outrora. Sim, costuma-se dizer que por trás de uma vítima há um agressor, pois, ou toda vítima também agride, mas o ser humano tende a reproduzir aquilo que ele vivencia. Então, as crianças, quando elas são expostas a um ambiente frequente em que há o stress como fator de agressão, ela vai normalizando, porque ela se familiariza e encontra mecanismos para continuar naquele ambiente de uma maneira mais ou menos saudável, entre aspas. O ambiente por si só não é saudável, mas o ser humano é um ser que se adapta. Sim. Então, há um mecanismo de adaptação para um ambiente que é nocivo, para um ambiente que adoece. E acaba criando um ser fragilizado Com e também, vamos dizer, alguém sem amor. Seria ousado dizer alguém sem amor, mas alguém que não consegue manifestar. Exatamente. Pois. A conversa, de facto, vai continuar, doutora. Nós vamos agora chamar a nossa peça, porque os nossos colegas prepararam algo para nós. Vamos ver. E expectativas causadas pela ansiedade e pelo estresse são considerados elementos de desequilíbrio na sociedade. Quanto ao estresse, todo um ser humano está suscetível a passar por um estresse, porque nós passamos por situações e que levam-nos ao estresse. Então, qualquer uma pessoa que pensa que tem que fazer alguma coisa e passar por uma alteração psicológica, por alguma situação, isto leva ao estresse. Bem, as consequências de uma ansiedade são várias, na verdade, são várias. O isolamento da pessoa com ansiedade, o isolamento, pode surgir também um ataque de pânico, e, enfim, há várias consequências. Além desses elementos, os munícipes de Mochico apontam também a falta de emprego e oportunidades. Uma parte sim, a falta de emprego, mas uma parte é a falta de carência de bem-estar, né? A parte de emprego é qual? Eu vejo os outros que estão a trabalhar, conseguem um pão para levar a casa e eu que não consigo trabalhar, isso tipo já causa mais uma lazer em casa e o estresse normalmente. Quanto à ansiedade, é um medo que está por vir, causada por falta de confiança, que pode atacar várias idades e gêneros. A ansiedade e o estresse são dois transtornos, ou seja, se tivermos que classificá-los na categoria de transtornos, são dois transtornos que mais têm acometido a sociedade a nível mundial. Tanto a ansiedade, o estresse, né, deveria acrescentar a depressão. Mas quando falamos de estresse, nós falamos aqui do mecanismo, que é um mecanismo biológico, natural, do ser humano, que ela tem como a função de nos manter vivos, ou seja, de dar a sobrevivência humana. Só que em tempo para cá começamos a utilizar a expressão estresse mais por sentido negativo para exatamente aquilo que é a sua função, que é estabelecer o bom equilíbrio do funcionamento do organismo. O estresse pode ser bom, como também pode ser ruim.
Quando é que o estresse é bom? É aquilo que se chama de eustresse. O estresse é bom quando dá força ou ajuda o indivíduo a superar situações difíceis, né? Depois de um longo dia laboral, a sensação de dever cumprido, a força que a pessoa encontra para que tenha que alcançar as suas metas diárias, aquilo que ainda aquela força é o estresse, que também leva as pessoas a não surtarem, como por exemplo estarem no engarrafamento, a pessoa não surtar. O estresse é que leva a pessoa a manter a calma. Só que esse estresse, se não for bem manipulado, ela atinge o pico. E nesse pico é que a gente chama de estresse, que vulgarmente nós nos referimos como estresse, quando queremos nos referir ao estresse. Esse de estresse, sim, já é negativo para a saúde humana. Acabamos de ver que, afinal de contas, temos noção do que é o stress e o que é a ansiedade. Com certeza. Mochico, estão aqui. Doutora, será que nós conseguimos... nós ouvimos aqui que o stress e a ansiedade não escolhem crianças, adultos. Qual tem sido a faixa etária mais propensa, no caso? Olha, hoje é bem desafiador, depois de um contexto de pandemia, mas a faixa etária ainda é a idade adulta. Por toda a idade adulta, vou dizer, dos 24 em diante, por todos os desafios com os quais temos que lidar diariamente e pelo aumento da responsabilidade, daquilo que é preciso dar conta. Não que a juventude não seja exposta e os dados aumentaram muito numa faixa etária mais jovem, do adulto jovem, dos adolescentes entre os 14 e os 18 anos, por exemplo, por toda a expectativa daquilo que hoje é a dinâmica da vida da juventude. Tudo mais rápido, tudo mais imediato, querem tudo para ontem. Tudo para ontem, então doutora, têm vivenciado hoje. Há quem diga que essa faixa etária tem sido a mais afetada. Hoje, com toda a demanda de redes sociais, por exemplo, os nossos jovens acabam não fazendo uma distinção daquilo que é real e daquilo que é virtual. E criam uma expectativa irreal, e é irreal mesmo, sim. diante do que pode e não pode ser. Então, quando estamos a falar de expectativa, estamos a falar de futuro, e se estamos a falar de futuro, estamos a falar de ansiedade. Então, temos uma juventude mais ansiosa, por coisas que elas querem imediatamente, mas que têm um processo, que têm todo um caminho. Ninguém gosta de respeitar o processo, mas aqui conosco tudo é real. Nós vamos agora fazer um curto intervalo, de facto a conversa está boa, mas convido a visitar as nossas redes sociais. Já sabe que a Rede Girassol Angola está no TikTok, LinkedIn, Twitter, Instagram e Facebook. Também estamos no YouTube. Não se esqueça de visitar o nosso portal giranoticias.com e as minhas redes sociais também. As da doutora Lindalva também, porque vai passar aqui no rodapé. Nayelo Silva Comunica está no TikTok, Instagram e Facebook. Volte conosco. Estamos de volta. Stress e ansiedade é o tema de hoje e estou com a doutora Lindalva para esta conversa magnífica. Deixa marcas na mente, sim, algumas são reversíveis. Mas, doutora, será que nós, diante dessa sociedade que vivemos, conseguimos, em algum momento, reverter as marcas vividas? É assim, há uma abordagem definida, quer para transtornos de ansiedade, quer para o stress. E quando falo de abordagem, estou a falar dentro de um contexto clínico. O que é importante é que todas as pessoas que experimentam sinais e sintomas considerados fora do normal, busquem por ajuda. Encontrem um profissional qualificado para que possam receber todas as orientações no sentido de reverter o quadro. Porque quando se fala em saúde, saúde de uma forma abrangente, para termos uma ideia, a definição de saúde é completo bem-estar físico, mental, psicossocial e não apenas ausência de doença. É interessante olharmos para as pessoas
dentro deste contexto, não, olha, fulano está doente, fulano não está doente. Não, fulano tem bem-estar. Isso é fundamental, porque se nós não tivermos bem-estar, a saúde também não está boa. Então, o bem-estar passa pelo nosso ambiente, o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente social e o nosso ambiente profissional. Não sobre evitarmos os desafios, porque eles são inerentes à vivência das pessoas, mas sobretudo pela compreensão do que é real. Por exemplo, eu, Lindalva, dentro do meu ambiente familiar, tenho desafios. Tenho desafios com a maternidade, tenho desafios de relacionamento com o meu parceiro, tenho desafios de relacionamento com os meus familiares e com os filhos também. Achar que tais desafios não estão presentes no dia a dia, que vai ser tudo muito bonito. É só florir. Exatamente. Não é real. E é uma falta de responsabilidade, eu diria mesmo. Quando eu não entendo que, dentro do contexto profissional, por exemplo, eu vou ter desafios na interação com os colegas, eu vou ter desafios inerentes ao exercício da própria atividade profissional, é infantilizar todo um contexto. Então, a pessoa adulta e mesmo as crianças, ou melhor, desde tenra idade, precisamos de ir orientando as crianças para os desafios que ela pode encontrar ao longo das diferentes etapas. Mas elas encontram desafios, começando dentro de casa, tem desafios, aprender a andar, superar as dores, não é? Porque nós vivemos e sentimos, apreciamos, fizemos de tudo. Então, acredito que se nós trabalharmos o nosso consciente, todo o resto vai cooperar. Mas, doutora, quando é que a criança, ou seja, quando é que o ser humano aprende a posicionar-se e a saber precaver para que não viva ansioso e estressado? Olha, isso é uma pergunta desafiadora. É uma pergunta Nós desafiadora. apelamos porque... à prevenção sempre, doutora, não tem como. Faz muito sentido porque hoje a neurociência diz que o cérebro humano só termina o seu amadurecimento aos 25 anos. Então, agora percebo porque que as mulheres tornam-se maduras primeiro que os homens. Talvez seja mais exigido delas, mas vamos contextualizar. Cada etapa tem os seus desafios e cada etapa a criança precisa de ter domínio de determinadas habilidades. Nos dias de hoje, nós fizemos uma certa inversão de papéis em relação àquilo que é a responsabilidade do adulto e aquilo que são as reais responsabilidades das crianças. Queremos retirar das crianças determinadas responsabilidades no sentido de facilitar a vida. Então, ouvimos muito pais a dizerem que não querem que os filhos vivam o mesmo que eles viveram. Na verdade, foi parte daquilo que nós consideramos, entre aspas, dificuldade, que eram muito mais desafios, que tornou-nos os adultos que somos. E fez de nós pessoas capazes de estar diante da vida com uma certa responsabilidade. E de superar as dificuldades, porque Exatamente. Hoje a camada que está aqui a viver a juventude parece que é do descartável e não do moldar, do reconstruir. Eu costumo dizer que agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de assumirmos a responsabilidade de orientar corretamente a geração que já chegou. Fala, gerações futuras. Não, a geração já chegou. O futuro é agora. Exatamente, já chegou e precisa de ser orientada. Cabe a uma mãe dizer ao filho, isso pode ser. Nós não queremos lidar com o comportamento das nossas crianças. Quando eu não quero lidar com o comportamento, eu retiro a criança ao papel de protagonista. Porque se eu digo a uma criança para fazer determinada coisa e ela chora, eu posso escolher se eu vou lidar ou não com o choro da criança. E então nós o pai temos que ter chega e dá também, porque parece que os pais querem tirar-se ou recusam-se a terem comportamento de pais, assumirem-se que são pais porque tiveram os seus traumas no passado e hoje a criança é que paga. Não há um modelo
E eu levo muito isso para as pessoas que eu oriento. Não há um modelo de maternidade ou de paternidade, de bom pai ou de boa mãe, porque cada ser humano é a pessoa que sabe ser. E é muito interessante que no exercício da nossa maternidade ou paternidade, e talvez exercício não fosse a palavra, mas eu vou usá-la. Eu, Lindalva, preciso de perceber o que é que funciona com o meu filho, que é um indivíduo que tem características muito específicas. E eu, como mãe, também tenho uma forma de ser muito particular. Quando se apresenta um padrão, uma listinha. Exato. Ser boa mãe é A, B, C, D. Eu ponho um determinado grupo de pessoas numa zona de rigidez, porque elas não veem em si tais características e elas não conseguem fazer dessa maneira. Mas a maternidade é algo que nós adquirimos-la quando o bebê nasce, ou seja, quando ele é gerado. Porque não nos é ensinado a ser mãe. A natureza, a vida em si, o nosso meio é que nos ensina a sermos mães e pais. Ou não é bem neste contexto? É um pouco também neste contexto, mas nós, seres humanos, nós estamos na vida, e isso não foge do nosso tema, ansiedade e estresse. Claro. Nós estamos na vida hoje, num contexto atual, com a percepção que nós estamos na natureza. Não que nós somos seres da natureza. Porque quando a Nayô entende que é um ser da natureza, quando a Lindalva entende que é um ser da natureza, eu observo a natureza, entendo os ciclos da natureza, então eu percebo que existe um verão, existe uma primavera, existe um inverno, existe um outono. São etapas. E sei quais são desafios de verão, desafios de primavera, desafios de inverno e desafios de outono. Por exemplo, eu entendo que quando eu planto uma semente, há um tempo de germinar, há um tempo de crescer. É preciso preparar a terra, é preciso regar, é preciso adubar. Isso são os desafios do nosso dia a dia. Exatamente. O problema é que hoje, se calhar, nós somos mais ansiosos ou mais estressados porque não queremos seguir o processo. E quando nós seguimos o processo, eu acho que tudo corre da melhor forma possível, porque nós devemos saber respeitar os limites. Há tempo para tudo, é bíblico. Há tempo para sorrir, para chorar, para fazer de tudo quanto você quiser. Mas se nós não conseguimos reconhecer que esse tempo é devido, acredito que acabamos extrapolando. Doutora Lindalva, vamos entrar para um processo, para um tema mais nosso. Stress durante e pós-parto. Como é que nós devemos nos comportar? Como é que as pessoas à nossa volta devem comportar-se? Primeiro, é preciso que exista um diagnóstico. Isso é, a mulher passou pelo período de gestação. É importante definir quais são as fases que ela vai viver ao longo desse período, porque parte daquilo que culmina com, por exemplo, um trauma pós-parto, começou antes do nascimento da criança. Qual é o meio em que aquela mulher gestante estava inserida? Quais foram as circunstâncias às quais ela foi exposta, que após o parto culminaram com uma condição patológica? Então a mulher apresenta uma série de comportamentos considerados anormais, e que ela precisa de uma abordagem de dois profissionais, o médico assistente e um psicólogo e muitas vezes um psiquiatra, entendendo que o parto por si só pode ser o fator que desencadeia o transtorno, dependendo da forma como ela vivencia, dependendo se essa mulher recebeu ou não uma preparação daquilo que foi o parto. E aqui um fator muito importante. Algumas mulheres idealizam o momento do parto. Porque elas ouvem histórias de pessoas próximas, veem o que acontece na internet e eu quero um parto também com o meu parceiro ao lado, ser filmado.
Mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível e há aquelas situações médicas de urgência. Digamos que essa mulher idealizou seu parto numa unidade hospitalar, na banheira, por exemplo. Hoje nós já temos essa possibilidade. Mas ela teve alguma intercorrência e ela precisa de urgência de passar por um processo cirúrgico, de ter uma cesariana, de ser submetida a uma cesariana. Essa mulher que idealizou N vezes como aquilo que seria o a chegada do seu bebê, muitas vezes o primeiro, ela entra em estresse. Doutora, nós estamos a chegar à reta final e eu vou pedir que dê os devidos conselhos para que nós, angolanos, consigamos deixar de ser ansiosos ou que deixemos de ter ali os transtornos que nos levam a ter comportamentos ou doenças mais drásticas. Olha, eu diria uma palavra aqui que é fundamental, que é o autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, facilmente conseguimos perceber como é que nos comportamos nos diferentes contextos. Isso é um ponto. Outro ponto é, há aqui 3 pilares: sono, alimentação, exercício físico. Se conseguimos ter isso na nossa rotina, facilmente nós conseguimos, então, ser menos ansiosos e menos estressados. Doutora, muito obrigada por estas palavras. Acredito que você que nos acompanha vai conseguir acatar. Não se esqueça, são 3 pilares: sono, alimentação e exercício. Nós ficamos por aqui. O nosso tema foi ansiedade e estresse. Continue nas nossas redes sociais e já sabe que sempre que usar ou quiser que nós consigamos ver a sua publicação, usar a hashtag Obrigado Doutor, ok? Assim nós estaremos ligados e intercomunicados. Se nos quiser assistir, nós estamos no canal 20 da Zap, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. A Rede Girassol Angola está nas redes sociais, sim. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter e também no YouTube. Nael Silva Comunica também. Visite-nos e não se esqueça de ir ao nosso portal giranoticias.com. Até já, fique bem.